Bom dia, irmãos, bom dia. Domingo da ressurreição, domingo onde nós gostaríamos muito de ter a igreja reunida aqui para o nosso culto que fazemos às 7 horas da manhã, celebrando a ressurreição de Cristo. Não está sendo possível por todas as circunstâncias que os irmãos já conhecem, mas nós estamos aqui para gravar esse momento de devocional, louvar ao Senhor, celebrar ao nosso Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, e nós vamos cantar, nós vamos louvar ao nosso Deus, alguns cânticos que os irmãos já conhecem. Você acompanhando essa devocional, cante conosco, também participe do momento de oração e principalmente vamos aprender da palavra do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Hoje é momento de celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele vive. Seminário Presbiteriano, o hino 272, Aleluia ao Cristo redivivo.
seja o nome de nosso Deus. Irmãos, adoramos ao Senhor, louvamos o nome do nosso Deus por conta, de maneira muito especial, da realidade da ressurreição de Jesus. Nós vamos ler um texto. Aliás, muitos textos podem ser lidos nesse momento. Os cultos realizados pelas nossas igrejas não só presbiterianas, mas todas as igrejas que confessam Jesus como único e suficiente Salvador, que tem a sua Bíblia como única regra de fé e prática, vão usar vários textos que falam a respeito da ressurreição de Jesus. Desde aqueles textos proféticos no Antigo Testamento, desde as próprias palavras de Jesus falando a respeito da sua ressurreição, desde os ensinos dos apóstolos, desde os momentos em que Jesus aparece aos seus discípulos depois da ressurreição, todos esses textos falam, instruem, edificam e nos lembram da ressurreição. Paulo, numa das suas defesas, ele vai falar que Jesus Cristo apareceu às mulheres em primeiro lugar ali, depois aparece aos apóstolos, depois aparece a 500 pessoas, depois inclusive aparece a ele mesmo no caminho de Damasco. Todos os textos da palavra do Senhor que vêm corroborar essa realidade. Jesus Cristo ressuscitou. Mas eu gostaria de usar um texto que talvez não seja tão usual, mas sendo palavra de Deus, edifica, exorta e nos lembra dessa realidade, dessa verdade, sem a qual seria inútil estarmos aqui. Paulo vai dizer que se a ressurreição não tivesse acontecido, a nossa fé seria vã, seria inútil. Se você está com a sua Bíblia em mãos, abra no livro de Atos. Livro de Atos. Nós vamos fazer essa leitura, em primeiro lugar, no capítulo 25.
no versículo 19 e depois no capítulo 24, versículo 14 e 15. Então marque esses textos na sua Bíblia. Atos 25, versículo 19, depois 24, no versículo 14 e 15. A primeira leitura vai nos dizer assim: traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. O outro texto, no capítulo 24, versículo 14 e 15 diz: porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Se você pode, feche seus olhos e nos acompanhe em uma oração. Amado Deus, durante todo esse tempo, durante todo esse mês, temos buscado a Tua presença, intercedendo, Senhor, pela vida dos Teus filhos, pela vida dos nossos irmãos e amigos, pela vida da igreja e do nosso país, por conta dessa situação difícil que temos vivido. Mas hoje nós queremos nessa oração apenas celebrar, glorificar o Teu nome, adorar a Ti, Senhor Deus, pela realidade da ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo que celebramos nesse momento. Louvamos o Teu nome e acreditamos com viva esperança que a ressurreição também nos aguarda. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor Deus, por essa certeza e suplicamos a Ti que essa palavra nessa manhã hoje edifique, fale aos nossos corações, nos fortaleça, enche a nossa vida de esperança e de certeza. O Senhor está conosco. Louvamos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A ressurreição é uma realidade, cremos nisso. Não porque a ciência explique, não porque a lógica diga, mas porque a palavra de Deus, que é inerrante, é ela que nos informa, é ela que fala sobre isso. É muito fácil hoje seguir uma religião da moda. É muito fácil hoje dizer se eu tenho os princípios disso, princípios daquilo. E até mesmo colocar em xeque a fé cristã, ridicularizar muitas vezes os servos do Senhor, aqueles do caminho, porque creem numa escritura, creem naquilo que Deus falou a respeito de si mesmo, creem em coisas, em questões e situações que aos olhos do mundo ofendem a física, a química, a biologia. São chamados hoje de massa de manobra, de ignorantes, mas no passado eram chamados de loucos. Cremos que a palavra, quando diz que Jesus ressuscitou, é porque isso de fato aconteceu e muitos testemunharam isso. Crer em Cristo é crer que Ele está vivo. É isso que faz toda a diferença. É claro que ficam se buscando argumentos, mas o cristianismo é isso, aquilo outro. Não se sustenta na base da ciência, não se sustenta na base das emoções, da psicologia. Mas Deus, Criador de todas as coisas, pela força do seu poder, ressuscitou o seu Filho depois de 3 dias. É muito mais necessário coragem para crer nisso do que para seguir religiões da moda. É muito mais necessário firmeza para manter a sua fé naquilo que a palavra de Deus fala, do que seguir os caminhos das conveniências dos nossos dias. Paulo, ele está sendo julgado. Os judeus
o levam até as autoridades romanas, e Paulo passa por vários delas, governadores, e ele tem que se defender, e tem vários discursos aqui no livro de Atos, em que Paulo mostra a razão da sua fé, e defende a sua fé diante das lideranças. E num determinado momento, uma dessas lideranças, um homem chamado Festo, ele vai trazer essa palavra que nós acabamos de ler a respeito de Paulo. Traziam contra ele, esse traziam diz respeito aos judeus que estavam enraivecidos por Paulo pregar a respeito do caminho, a respeito de Jesus. Diz assim: traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Todos os demais tinham uma convicção. Os judeus estavam convictos que Jesus estava morto. Os governadores, as lideranças romanas estavam convictos que aquilo era uma questão de religião particular dos judeus, falando a respeito de um morto. Todos achavam isso. Apenas Paulo, o texto vai dizer isso. Paulo afirmava que estava vivo. O próprio Festo diz isso. Ele mesmo diz, observando o que Paulo falava, observando o que ele pregava, ele diz, ele afirma que está vivo. Vamos pegar apenas esse ponto nesse momento. Qual é a sua declaração hoje a respeito da sua fé? Qual tem sido o seu testemunho a respeito da sua fé? Hoje muitas vezes confunde-se e acha que testemunhar a respeito de Jesus é falar de todas as benesses que Ele tem nos dado. Se eu fui promovido no emprego, eu vou testemunhar a respeito de Jesus. Se eu adquiri um patrimônio vistoso, caro, eu vou falar, olha o que Jesus me deu. Sabe o que a igreja deve continuar proclamando? É que Jesus está vivo. Essa religião do bem-estar, que todos, infelizmente hoje, indistintamente, crentes ou não, têm olhado apenas para si mesmo, apenas para o seu próprio bem-estar, apenas para a sua própria satisfação, enaltecendo muitas vezes o nosso aspecto físico, que em um determinado tempo vai adoecer, vai estragar, vai apodrecer sobre a terra. Isso tem tomado um vulto tão grande, que até mesmo entre os cristãos, tudo o que importa é aquilo que se vê, aquilo que se enxerga, aquilo que se pode tocar, e a alegria e a felicidade está nisso, em adquirir, e amealhar e juntar aquilo que a traça vai roer, que a ferrugem vai comer. Então eu passo a testemunhar do poder de Jesus apenas pelas coisas que eu possuo, que eu tenho. E falar de Jesus é falar que Ele está vivo. Mas muitas vezes falar que Ele está vivo é passar chacota, é passar vergonha, é ser ridicularizado. Paulo não tinha nenhum temor de dizer isso. Todos diziam, é aquele que está morto, e Paulo afirmava, o texto vai dizer isso, ele afirmava que estava vivo. Igreja hoje precisa declarar, Jesus Cristo está vivo e vive eternamente, louvado seja Deus por isso. Onde está a nossa convicção? Onde está a firmeza da nossa fé? Estamos trocando uma certeza eterna por coisas que se esvaem. Se a nossa esperança está naquilo que se vê, somos os mais infelizes dos homens. E isso talvez explique a quantidade de cristãos hoje
que não tem mais firmeza nas suas convicções. Cristãos hoje que vivem chorosos pelos cantos porque não conseguiu isso, não adquiriu aquilo. É preciso certeza, e a certeza só vem através das Escrituras nos dizendo: Cristo ressuscitou. É preciso afirmar isso com todas as letras, ainda que vá de encontro, ainda que contradiga tudo aquilo que o mundo possa dizer. O mundo pode dizer: ele está morto, mas para nós Jesus Cristo está vivo. Por quê? Porque é a palavra de Deus que diz. Por quê? Porque foi Deus, pela força do seu poder, que o fez. Afirme isso. É hora da igreja levantar a sua cabeça e proclamar ao mundo: nós cremos no Jesus Cristo que está vivo. Não precisamos provar o poder de Deus com templos suntuosos, mas é preciso mostrar o poder de Deus através da palavra, pelo fato de que Ele ressuscitou o seu Filho. É tempo de deixar de olhar para nós mesmos, de deixarmos de sermos crentes hedonistas muitas vezes, buscando apenas o nosso bem-estar, a nossa própria satisfação, cultos que nos agradem, viver para agradar o homem, não para agradar a Deus, viver para agradar a nós mesmos e não para agradar a Deus. Somos chamados como igreja a proclamar que Jesus Cristo está vivo, nem que tenhamos que pagar o preço mais complicado que tenha que ser feito, até a nossa vida colocada em xeque por causa disso. A convicção vem do fato de crermos que Jesus Cristo está vivo. Capítulo 24, o texto que nós lemos, versículo 14 em diante diz: porém confesso que segundo o caminho a que chamam de seita. Confessar, testemunhar, dizer, falar, afirmar isso. Confesso-te que segundo o caminho, olha só, nos primeiros momentos da igreja primitiva, os cristãos eram chamados de aqueles do caminho. Caminho aqui com a letra C maiúscula, porque faz referência àqueles que acreditavam em Jesus Cristo, o caminho. Ou seja, são os crentes, são os seguidores de Jesus que confessam, que proclamam, que falam. Não é possível que a igreja limite-se a lembrar da ressurreição de Jesus apenas nessa semana chamada de Semana Santa. Confesso que segundo o caminho a que chamam de seita, olha só, aqueles que estavam ao derredor, que não criam em Jesus, buscavam diminuir, chamar de seita ou secta, aquilo que é extirpado, aquilo que é separado, aquilo que é cortado, aquilo que é deixado de lado. Chamam de seita. Assim eu sirvo a Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, com os escritos e com os profetas. A igreja crê e proclama naquilo que a Bíblia, e aquilo que a Bíblia afirma, aquilo que a Bíblia proclama através daquilo que Deus revelou. Jesus Cristo ressuscitou, ainda que possamos ser chamados de seita, de separados, daquilo que pode ser deixado de lado e rejeitado, nós temos firmeza em crer, em confessar tudo aquilo que as Escrituras dizem. Toda a Escritura é útil para a nossa edificação. E o versículo 15 diz: tendo esperança em Deus. E Paulo vai dizer: ter esperança, esperar que haverá ressurreição. A ressurreição de Jesus confirma a nossa esperança, nós também vamos ressuscitar. Esse mesmo corpo que hoje é tão endeusado pela mídia, pelas pessoas e até por muitos cristãos mesmo, esse corpo que vai adoecer, vai enfermar, vai estragar e apodrecer sobre a terra, Deus, pela força do seu poder, ressuscitará, para que espírito e corpo ressuscitado possam viver eternamente na presença do Senhor. A segunda declaração, a segunda confissão, a segunda proclamação é essa:
nós viveremos eternamente com o Senhor, nós ressuscitaremos. Aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Igreja, é hora de tirar os olhos das moedas de prata dessa humanidade, daquilo que estraga, e olhar para essa viva esperança que está guardada para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Todo aquele que tem coragem de passar muitas vezes por ridículo. Jesus Cristo vive. Essa é a primeira proclamação. Nós viveremos. Essa é a segunda proclamação. E viveremos eternamente. Temos esperança nisso. Essa é a nossa esperança. A esperança não está simplesmente na vacina que vai resolver todos os problemas. A esperança não está naquele líder que vai mostrar o caminho para sairmos das dificuldades econômicas. A esperança está em Cristo Jesus, que está vivo. Nós viveremos eternamente também. Igreja, viva isso. Igreja, proclame isso. Deixe o medo, deixe o receio. Fique firme nessa convicção. Para o governador e para os fariseus, Jesus estava morto. Paulo afirmava que ele estava vivo. No mundo de desesperança, de tristeza, a igreja pode fazer essa afirmação. O caminho, Jesus Cristo, nos dá vida e vida eterna. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. A Deus toda a honra e toda a glória. A Deus todo louvor, e humildemente nós reconhecemos: Deus Todo-Poderoso ressuscitou o seu Filho, e também há de nos ressuscitar se Jesus Cristo não vier antes, e nós viveremos eternamente com o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, e celebramos a ressurreição de Jesus nessa manhã de domingo. Nós vamos orar mais uma vez e glorificar ao Senhor. Amado Deus, te louvamos e te bendizemos por essa palavra que enche o nosso coração de esperança. A certeza de que seu Filho Jesus Cristo ressuscitou e vive. E a certeza que nós também, a ressurreição nos aguarda e viveremos eternamente contigo. Abençoa todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Louvamos o teu nome em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aproveite esse domingo para aproximar-se mais do Senhor, para ler mais a palavra, para meditar mais nas coisas do Senhor, para alimentar-se espiritualmente. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua igreja, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Um grande abraço, um bom domingo, uma boa semana para todos.